essa plataforma que eu estou gostando muito. Muito boa noite para os nossos amigos do Twitch, mais uma vez aqui com um Hangout esclarecedor. Eu sou o Gustavo e este é o nosso canal 4 USA Flórida. Vamos agora colocar aqui a vinhetinha aí do Twitch, anunciando o canal 4 USA Flórida. E não sei porque depois que entra a música da vinheta, né? Mas, muito bem, agora voltando aqui, muito bem. E começando para os nossos amigos do Facebook. Atenção, os nossos amigos do Facebook. Muito boa noite, mais uma vez aqui presente, eu sou o Gustavo. Obrigado pela sua paciência e também pela sua audiência. Estamos no ar, ao vivo e a cores, com o nosso canal 4 USA Flórida. Me permita aqui ajeitar um pouquinho a câmera aqui do Facebook. Muito bem. E eu queria acompanhar aqui a transmissão pelo Facebook, mas não dá. Deixa eu ver aqui, ó, já parou ali no Facebook. Espero que todos tenham recebido o comunicado do Facebook para poder acompanhar. Eu gostaria de acompanhar aqui, mas não me permite, que eu estou transmitindo para minha página no Facebook através do meu telefone e gostaria de acompanhar aqui pelo tablet. Não me deixa não. E não dá para ver todos os comentários. Ok, já estamos no ar, tudo certo. Vou ver aqui agora quem já se faz presente. Jonas Baruf, boa noite. Marcos Rosado, Denil de Vilas Boas, Resende. O Alex, tudo bem, Alex? Saudade de você, rapaz. Alex Caleidoscópio Brasil, que deveria voltar com o canal dele, né? Com os Hangouts sábado à noite. Está fazendo falta, Alex. Silvio Santa Rosa, Odenor Aquino da Silva, um abração para você, meu querido. Ana Paula Bachega, Ingrid Silva, Branca Barreto, Camila Vildízios, Kenneth Petkov, Vitória M, Suzy Kisuzi, Ellen Rodrigues, Velho Quaker, boa noite, perturbador de Israel, ansioso por mais esse hangout, muito obrigado. Jafé Silva, Vinícius Barreiros, quem mais? Karina Rocha, galera, bora compartilhar e dar o like, é muito importante, valeu, muito obrigado pela força. Quem está aqui agora no Facebook? Vamos lá. Abrindo aqui, Gabriel Nunes Teotônio, Dene Vilas Boas, muito boa noite para você. Priscila Souza, Ingrid Gonçalves, Luza Santos, desde a Bahia, muito boa noite. Lorival Dantas, Williams Cursino, Leandro Santos, Ingrid já falei, Antônio Martins Neves, Leandro Almeida, Priscila Souza, Dene, já falei, Cleiton Toledo, Carlos Magno de Araújo, Maria Fátima, Rodrigo Rodrigues Fortini, Denise da Assunção, Janilda Ribas Leal, Gustavo Rodrigues, Rodrigo Rodrigues Fortini. Muito boa noite a todos vocês e obrigado, é um prazer estar com vocês aqui mais uma noite e hoje trazendo um assunto muito importante, a continuação desse hangout. Espero que o áudio e também a imagem estejam bem para que vocês possam acompanhar. Muito bem, meus amigos, recapitulando algumas coisas que foram ditas ontem para que possamos continuar, e eu mostrei para vocês as influências do Barack Hussein Obama, com quem ele andou na juventude, quem fez a cabeça dele, etc. E terminei com o tema sobre a divisão de Jerusalém para a criação do Estado palestino. E como diz o título desse hangout, o Papa, o Império Romano e o Anticristo. Muito bem. Tem uma grande surpresa para vocês. Tá aqui, ó. Vocês sabem que esse aqui é o meu livro de cabeceira, predileto. Tá aqui, ó. Confissões de um Illuminati, de um ex-Illuminati. Esse livro.
Agora, para surpresa geral da nação, eu comprei os outros 2 da coleção. Está aqui o volume, esse daqui é o volume 2 e esse aqui o volume 3. Tem o 4, mas o 4 foi escrito pela esposa do autor. Então, eu vi aqui rapidamente, acho que é no volume 3 ou no volume 2, que fala sobre o Paulo Coelho, que uma coisa que eu já sabia, mas muitas pessoas, infelizmente não, ele é um bruxo. E como a minha memória, para nomes eu sou terrível, mas para fatos eu tenho uma memória prodigiosa. Vocês lembram que o Marco Feliciano recomendou um livro do Paulo Coelho e também da Dercy Gonçalves da Virgínia, aquele mesmo que chama os evangélicos de evangegues, e o Paulo Coelho, que é um bruxo, sendo o Marco Feliciano supostamente um pastor. Então, acho que é um desses livros aqui. Eu não vou procurar agora, porque tem muita coisa a ser dita e eu quero usar muito bem o tempo que estaremos aqui. Mas nesse livro aqui, no volume 2, fala o tempo da revelação e a tribulação que será iniciada em 2020. E no volume 3, aqui está escrito, espionagem dos templários do satanismo nas sombras do Vaticano. Aqui está. E, certamente, o que não faltará neste ano de 2018 serão hangouts, já que material eu tenho de sobra e muita coisa de primeira mão, coisa que eu passei assim dei uma olhadela, eu fiquei espantado com as muitas informações trazidas nesse livro. É uma pena que ainda não tenha em português esse livro, mas assim que tiver eu vou recomendar e vocês, por favor, comprem antes que seja proibido, porque o livro do Prelado de Sião, que eu disponibilizei na minha página do Facebook, esse livro por anos foi proibido no Brasil. Então essas informações aqui são preciosíssimas. Por exemplo, essa aqui eu já falei, mas é sempre bom recordar, é sempre bom comentar, porque é algo que realmente chama a atenção de todos nós sobre o papado. O Chiquinho, o imperador romano, o Chiquinho lá do Vaticano, a batata dele está assando. Existe uma cisma, existe uma divisão dentro do Vaticano. Muitos cardeais odeiam o Chiquinho. Por quê? Porque ele tem ensinado doutrinas que os próprios cardeais consideram heresias. E não é de se espantar que o Chiquinho ele defenda os candidatos, ou melhor, os partidos ou a ideologia comunista. Tanto que agora ele está defendendo os cardeais, os padres de viés comunista na China e exigindo que outros padres eles deem espaço, deem lugar a esses padres na China. Eu estou procurando aqui a página onde nesse livro é revelado que o próximo Papa, como eu já mostrei a vocês, virá do continente africano. Estou procurando aqui, não consigo. Eu tenho marcado, eu deveria ter colocado um marcador de página antes. Aqui está do Obama, onde Obama é chamado de um marionete. E eu já mostrei isso para vocês também. Aqui também diz sobre a dominação do mundo pela China, que é um plano Illuminati que a China se transforme, ou seja elevada, não que se transforme, mas seja elevada à categoria de primeira nação
tanto no aspecto financeiro quanto bélico do mundo, e a ideologia da China será aqui os donos, os senhores do mundo querem adotar para a nova ordem mundial, juntamente com o caos que está sendo implantado através da propagação do Islã. Por isso, essa invasão da Europa, que também vem a coadunar com aqueles hangouts que eu fiz sobre o plano Kalergi, que é o plano para a destruição e aniquilamento ou aniquilação do homem branco da Europa. Porque, segundo o plano Kalergi, o futuro da Europa era um futuro marrom, e a nacionalidade ou a raça que esse plano já desenhava e quer para a Europa é o tipo de homem, por exemplo, do biótipo ou biotipo do egípcio. Então, todos esses hangouts que eu tenho procurado fazer, todos eles estão interligados. Pessoal, desculpa, eu não estou encontrando aqui, mas eu já mostrei para vocês. Eu queria mostrar mais uma vez que é plano Illuminati que o novo Papa, porque o Chiquinho, a batata dele está assando, ou ele renuncia, como eu creio que vai renunciar, ou então vão renunciá-lo. Das duas, uma. Ou ele renuncia, ou irão renunciá-lo. Porque a verdade é que há uma linha de cardeais que não está satisfeita com o Chiquinho. Muito bem. Eu encontrei aqui algo, mas não era isso que eu queria... Não, aqui, encontrei. Muito bem. A pergunta é a seguinte: quais são as origens da fundação do Vaticano? Está aqui no livro. Está aqui. Essa é a pergunta, mostrando aqui para vocês. Aqui, ó, pessoal do Twitch. Quais são as origens da fundação do Vaticano? Existem conexões com o satanismo ou o paganismo? Então, um dos maiorais, que isso daqui foi uma entrevista, um dos maiorais, ou uma pessoa influente no mundo Illuminati, disse o seguinte: originalmente a fundação do que hoje é conhecido como Vaticano foi a antiga Mitrium, localizada no basement, no sótão do Vaticano, onde há um templo onde são praticados o mitraísmo, o qual não é um satanismo, mas um culto pagão, com muitas similaridades ou similitudes com o cristianismo. O mistério da Mitra, ou seja, o mitraísmo, era uma religião misteriosa centralizada no deus Mitras, o qual foi originado na Pérsia, que é o Irã. A Pérsia é o Irã, e depois tornou-se muito popular e muito poderoso no exército romano, do Império do Exército Romano. Esse exército, o qual certa vez foi o mais poderoso no mundo, tinha muitas conexões que eles poderiam pensar que estabeleceriam o futuro do Vaticano. Uma vez originado, a fé cristã sobrepujou o estabelecimento romano, o qual eventualmente o transformou, a fé cristã, através de Constantino, do imperador, na religião do Estado. No sótão ou basement do Vaticano pertence, de fato, aos mistérios mitraicos, ou pertenceu aos mistérios mitraicos até o ano de 376, ano Domini, quando a cidade foi suprimida pelo culto rival a uma divindade chamada Savior, o qual tomou possessão do templo em nome de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro, de acordo com M.J. Vermasseren. Quer dizer, o dia 25 de dezembro, que muitos já sabemos que é um dia pagão, dia esse que o Silas Malakraia, dessa igreja prostituta, fez um vídeo falando e
conclamando os evangélicos a celebrarem sim o Natal. E mais uma vez está aprovado aqui nesse livro, e também a própria Bíblia condena isso, lá no livro de Jeremias, no capítulo 3:10 ou 10:3, condena o fato de ir ao bosque, cortar uma árvore e adorná-la, ou seja, numa clara referência à árvore de Natal, que tem tudo a ver com Nimrod e também com aquela prostituta que foi a mãe e também amante dele, a bruxa da Semíramis. E vem o Silas Malacaia, um líder evangélico que é muito conhecido em todo o Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, faz um vídeo, coloca esse vídeo no Facebook, conclamando o pessoal assim celebrar o Natal, que não tem nenhum problema. Então nós vemos que os problemas pelos quais o nosso país está atravessando, o Brasil, 70% desses problemas tem um cunho ou é uma origem espiritual, porque infelizmente hoje nós não temos líderes sinceros, honestos, decentes, que ensinem as pessoas a palavra do Altíssimo. Nós não temos. Lembram-se daquela confissão do João Leite, bispo da Universal? Tudo mentira, pessoal. E eu peço que vocês aí no final me lembrem que eu vou mostrar aqui, eu já postei na minha página do Facebook, um vídeo recém saído, feito pelo ex-bispo Alfredo, e que ele recebeu uma carta, um e-mail, comprovando que aquela confissão ali foi tudo armação. Tanto é que já quando mandaram o vídeo para mim, eu falava, o cara não deu a mão uma lágrima. Olha a cara de hemorroida da mulher dele. Então, e tem mais coisas que estão surgindo e outras que irão aparecer. Por isso, meus amigos, eu quero alertar a vocês o seguinte: a igreja que o nosso Redentor virá buscar não é a igreja com uma razão social, igreja bacanal do reino de Zeus, igreja Assembleia de Deus, igreja Batista Maçonaria, igreja adventista, presbiteriana, metodista, que agora presbiteriana e metodista se transformaram também em igreja católica. Não será essa igreja prostituta que o nosso Redentor virá buscar. Mas nós somos essa igreja. Nós que fomos feitos, criados à imagem e semelhança do Altíssimo. Porque a própria palavra dele diz que ele não voltaria a habitar em templos feitos por mãos humanas. Não voltaria a habitar. O templo que ele quer habitar é o seu coração. Você que está aí na sua sala ou no seu quarto acompanhando essa transmissão ao lado da sua família, saiba que aí agora, no momento onde você está, seja a sala, o quarto ou até o banheiro, não importa. Aí agora onde você está é uma igreja. Você é a igreja. A igreja que o noivo virá buscar. A igreja pela qual o noivo entregou-se naquela cruz do Calvário, se fez maldição para resgatar-nos das mãos do maligno. Não será o templo maçônico de Salomão, não será uma denominação que ele virá buscar, mas nós, aqueles que nos arrependemos dos nossos pecados, e esse arrependimento foi mostrado através de uma confissão pública, que é o batismo, a morte da nossa carne para o nascimento de uma nova pessoa em Cristo Jesus ou em Yeshua. Porque todo aquele que crer e for batizado será salvo. Não diz todo aquele que crê e for batizado na igreja A, B ou C será salvo. Não, mas todo aquele, seja você branco, negro, amarelo, indígena, seja você brasileiro, português, angolano, moçambicano, seja qual for a nacionalidade ou a cor da sua pele, o seu status social, todo aquele que crer e for batizado, esse será salvo. E de repente, você está
frequentando a um templo. Não quero tirar você da igreja que você frequenta, mas você cresceu dentro de um templo e hoje você não tem a certeza da sua salvação. Aquele ladrão na cruz passou toda a sua vida roubando, enganando as pessoas, roubando, mas hoje está salvo. E de repente você que nasceu dentro de uma igreja não tem essa salvação, não tem essa certeza. Sabe por quê? Tal como o João Leite disse ontem, porque a universal vai me levantar. Quer dizer, não é o Espírito de Deus quem levanta, não é o próprio Yeshua quem levanta, mas uma denominação. Então, de repente, a sua fé está muito mais posta em uma denominação que propriamente na pessoa do Redentor. E, meu amigo, se você está vivendo assim, eu convido a você nessa noite, no final, juntamente com toda essa família de loucos, já somos mais de 24 mil loucos, loucos por Yeshua, essa família de perturbados, somos os perturbadores de Israel, como o rei Acabe, o marido da Jezabel, aquela prostituta, chamava o profeta Elias: eres tu o perturbador de Israel? Nós somos os perturbadores de Israel. Sabe por que perturbamos? Porque a verdade nos libertou. E porque fomos libertos pela verdade, queremos que você também conheça essa verdade que liberta. Não é conhecer o cântico bonito da igreja, não é conhecer o bispo, beijar a mão do padre, do cardeal, seja lá o raio que for. Isso não te salva. Isso não te salva. Ao contrário, isso vai te levar para as profundezas do Sheol. Isso vai te levar para as profundezas do Sheol, porque como está escrito aqui, no lugar onde está, como se diz, o trono de Pedro, e Pedro nunca esteve em Roma, Pedro nunca foi um papa, porque a Bíblia diz, e você, meu amigo católico que tem prazer de ler a Bíblia, está lá escrito que Yeshua curou a sogra de Pedro. Ora, se Yeshua curou a sogra de Pedro, subentendemos, ou a minha inteligência me leva a entender o seguinte, que Pedro era casado, porque somente tem sogra quem é casado. Então, se Pedro era casado, Pedro, segundo os próprios dogmas católicos, jamais, em tempo algum, poderia ser um papa. E Pedro jamais, em tempo algum, esteve em Roma. Aceita que dói menos, porque você tem sido enganado, meu amigo católico. Você tem sido enganado, Desi Gonçalves. Fruta de Conde, presta atenção, Fruta de Conde. Você tem sido enganado. Eu não tenho nada, absolutamente nada contra os católicos. Eu amo os católicos. Há pessoas na minha família que são católicas roxas. Mas tenho tudo contra o sistema católico, que é um sistema de enganação. E se o seu pastor não tem pregado essa verdade, é porque o seu pastor tem medo de falar a verdade. Porque quem está na chuva é para se molhar, meu amigo. Quem está na chuva é para se molhar. Como eu posso ficar de braços cruzados, vendo as pessoas indo para o matadouro como gado, sem conhecer a verdade, quando o meu Redentor morreu de braços abertos? Isso é covardia. As igrejas hoje estão cheias de covardes que sobem o altar, que pregam de trás de um púlpito e somente são corajosos ou machos para pedir o dízimo. Mas para pregar a verdade, são covardes. São pouquíssimos. Como eu falei, pastor Alan Capriles, Paulo Júnior, pastor Livingston, que eu conheço, esses pastores que eu conheço. Qual o nome daquele pastor também? O Posselli, né? Leandro Posselli, não sei, não lembro o nome dele. Mas essa semana passada, a minha esposa estava mostrando um vídeo desse pastor, que também tem um compromisso com a verdade. Aqueles que somente querem levar você a fazer de Yeshua o seu garçom, me dá isso
Eu vou te dar isso porque eu quero isso. Isso é barganha, isso é bolsa de valores, é comércio. E a palavra do rei que nós servimos não é um manual da bolsa de valores. E muitos sem vergonhas, vagabundos, cães gulosos, estão fazendo do povo de Yeshua uma verdadeira bolsa de valores. Uma verdadeira bolsa de valores. Ah, você é muito radical. Pode sair. Desliga, sai fora. Agora, se você permanecer aqui, você vai ouvir a verdade. Aceita que dói menos. Vai vendo, meus amigos. Continuando aqui. O sótão do Vaticano, isso eu já li, né? Muito bem. Parei aqui no 25 de dezembro. O Ano Novo Mitraico e o nascimento de Mitras foi no dia 25 de dezembro. Coincidência? Eu não creio em coincidências. Mas outros historiadores dizem que esse não foi um festival específico dedicado somente ao mitraísmo, mas ao sol em geral, o dia do sol invictus, o que é evidente desde o obelisco na Praça de Pedro, que permanece diante do culto solar, e eu estou certo que os mistérios mitraicos tinham uma importante função na origem da cristandade. Então veja que Constantino, o imperador Constantino, nunca se converteu. Aquilo dali foi uma jogada mestre para trazer da ilegalidade os primeiros cristãos. E foi aí que começou a desgraça toda. Aí, em vez da igreja influenciar o mundo, foi o mundo que influenciou a igreja. Por isso hoje você vê lá o Silas Malacaia levando o pessoal com o bloco carnavalesco da igreja dele. Você vê um montão de doutrinas. O pastor lá, não sei de onde que se deitou para ungir a genitália do cara que não subia mais, a pipa do vovô não funcionava mais, a outra que lançou, né, como se fosse jogando um laço e puxando o demônio, e aí o demônio vindo, parecia até o Michael Jackson dançando moonwalk, o demônio, né, todas essas coisas que as pessoas se agradam e pensam que isso é demonstração de poder. Não, meu amigo, isso é uma farsa para arrancar o seu rico dinheirinho, ou melhor dito, o seu suado dinheirinho. Ou dinheirinho, perdão. Isso é tudo uma farsa. Então, como dizem os católicos, que o Papa, quando toma assento no trono de Pedro, para decidir sobre questões religiosas, que o próprio espírito de Pedro, ou espírito de sei lá quem, incorpora no Papa, e ele é infalível. Pega lá os hangouts que eu fiz sobre a infalibilidade dos papas, e vocês verão que muitos tinham prostitutas, se relacionavam com prostitutas, tinham amantes, tinham filhos. Houve uma papisa. Você sabia disso, meu amigo católico? Que dentro da história da Igreja Apostólica Romana, a Igreja de Constantino, houve uma papisa que somente foi descoberta porque um dia estava cavalgando pelas ruas e começou a sentir dores e deu à luz uma criança. O seu padre Paulo Ricardo te ensinou isso? O Dercy Gonçalves da Virgínia, que gosta de esbravejar e chamar evangélicos de evangélicos, já falou isso para você? Já falou? O Conde, o Fruta de Conde, aquele mesmo, que já tem 30 e tantos anos, mas ainda mora com os pais, já falou isso para você também? Não. Eles não falam, porque só mencionar tal coisa é vergonhoso. É vergonhoso. E aqui, continuando, diz assim o seguinte: o que você pensa sobre a predição do próximo Papa ser o último? Aí ele diz: eu não penso que isso é verdade. Nós deveremos ter ao menos mais 2 papas. Um virá da América do Sul, que é o Chiquinho, cuja batata está assando. E esse livro aqui foi escrito antes do Chiquinho ser
coroado Papa. Habemos Papa! Antes disso. E o outro da África. Então, o último Papa, o último rei virá do continente africano. E teve um hangout que eu deixei a pergunta: por que do continente africano? Porque desde quando foi colonizado, descoberto, vamos assim dizer, o continente africano foi, continua sendo e seguirá sendo explorado. E as pessoas escravizadas. Vou compartilhar aqui com vocês, rapidamente. O mundo conheceu esses reinos aqui. Vou compartilhar aqui com vocês rapidamente. Aqui está. Israel e os 7 impérios mundiais. O primeiro império mundial, o Egito. O segundo império mundial, o Assírio. O terceiro império mundial, a Babilônia. O quarto império, Medos e Persas. O quinto, a Grécia, com Alexandre o Grande, que depois morreu aos 31 anos de idade, com sífilis ou gonorreia, e o seu reino foi dividido entre os seus 4 generais. O sexto império romano. O sétimo império, segundo aqui diz, sétimo império mundial, um império dividido. Inglaterra e Estados Unidos contra a Rússia, ou seja, capitalismo, democracia, contra comunismo e ditadura extrema. Eu considero este sétimo império como o império da União Europeia e da ONU. E o oitavo império será o império do Anticristo. O império do Anticristo, que ainda não pode se manifestar, mas eu creio que o mesmo já está vivo, e sobre isso eu vou comentar agora, mas antes disso, antes de comentar isso, e vou fazer aqui um suspense. Antes de comentar isso, sentem-se, por favor. Respirem fundo, porque agora vem pedreira. Respira fundo. Ussa! E agora preste atenção. Eu já compartilhei com vocês esse livro, mas eu quero apresentar aqui a vocês. Esse livro aqui é O Anticristo. Vou aumentar aqui a letra. E nós vamos ver o capítulo 8 e 9. Não é um livro... É um livro fácil de ser lido, apenas 140 páginas. Preste atenção, meus amigos, porque isso aqui é muito importante. E dependendo da compreensão que você tenha desse tópico aqui, ainda que vocês do Facebook não possam ver, mas eu vou ler aqui o livro. O Anticristo. E o capítulo 8 retrata as 12 linhagens de Satanás. Diz assim: poucas pessoas percebem a imensa importância que tem as linhagens de sangue para os níveis superiores do satanismo. A chave para entender os soberanos invisíveis, ou seja, os poderosos do mundo, é sua linhagem de sangue. Acredita-se que o sangue é portador de um poder oculto, a menos que uma pessoa tenha o sangue certo, não alcançará os mais elevados níveis do satanismo. Os soberanos invisíveis estão unidos por laços de sangue com umas 500 famílias muito poderosas de todo o mundo. Algumas das famílias aliadas, todas essas famílias participam de diferentes níveis com as famílias iluminadas dirigentes. Algumas das famílias aliadas, se não for o caso delas todas, provavelmente estão relacionadas por laços matrimoniais com alguma das principais famílias iluminadas. Aí diz assim: eles analisam e unificam suas linhagens, procuram captar o poder oculto das linhagens poderosas ocultas que existem ao redor do mundo. Estão relacionados matrimonialmente, por exemplo, com índios americanos, para participar do poder que possuem os líderes espirituais índios.
Algumas reservas indígenas são usadas para os rituais dos soberanos invisíveis. Se alguma família é poderosa, mas não pertence ao grupo deles, pode ser destruída. Um exemplo disto é a família dos Romanov, a família imperial russa. Essa família era também uma linhagem oculta poderosa. E assim, os soberanos invisíveis, antes de os matar, tomaram secretamente os filhos da família imperial para que servissem como ponto de partida para que eles pudessem canalizar sangue dos Romanov para a sua linhagem. À medida que uma pessoa estuda as linhagens dessas famílias iluminadas dirigentes, se dá conta de como são poderosas. Cada uma tem sua própria série de mãe das trevas, sua própria liderança satânica, reis, rainhas, princesas e príncipes das trevas, que estão estritamente dentro de sua linhagem. Eles governam secretamente uma área do mundo por sua linhagem. Esta é independente da hierarquia dos iluminados, ou seja, Illuminati. As mágicas e poderosas linhagens dos soberanos invisíveis agrupam suas diversas linhagens em diferentes conselhos. O grande conselho druida, melhor conhecido como Conselho dos 13, que compreende 12 satanistas e um ateu. Vai vendo! Dirige um corpo governamental secreto que controla todos os antigos países comunistas, inclusive a China. O Conselho dos 13 dirige também grupos secretos de homens sábios nos maiores países industriais. As nações menores são controladas mediante o sistema bancário. Aí entra o grupo Bilderberg. Quinta colunas pagos e agências de inteligência como a CIA. Acima do Conselho dos 13, situa-se um mais elevado, Conselho dos 9, também conhecido como os 9 homens desconhecidos, que pouquíssimas pessoas sabem sobre esse conselho ou sobre essa seita dos 9 homens desconhecidos. E acredita-se que um grupo interno dos 13 chefia esse conselho. Procurar rastrear a genealogia dos soberanos invisíveis é uma das coisas mais difíceis. É importante levar em consideração que fixar-se nos sobrenomes não é um critério seguro, mas o é verdadeiramente o poder mágico oculto em seu sangue. Uma prática comum entre as famílias de dirigentes iluminados é ter secreta ou silenciosamente uma criança importante, sem alardear e adotá-la. A criança, então, obtém um outro sobrenome que esconde a genealogia. Muitos dos descendentes não têm conhecimento de sua herança. Fritz Springmeier menciona, entre outros, Abraham Lincoln, Adolf Hitler e Bill Clinton como filhos iluminados que foram adotados. Vai vendo, pessoal! A muitos dos soberanos invisíveis lhes foi mantida oculta a sua origem. Muitos outros, mesmo sabendo quem são seus pais, não sabem a que linhagem de sangue pertencem, até que os líderes iluminados decidam revelar-lhe. Como se pode desmascarar alguém que pertence à classe dominante dos soberanos invisíveis? Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães, tanto quanto os aliados, afundaram todos os navios gregos. Não obstante, de todos os navios de Aristóteles Onassis, nenhum foi atacado. Seus navios podiam navegar por qualquer zona da guerra, sem serem afundados ou atacados. Qualquer pessoa entenderá que Onassis tinha de ter uma permissão especial do nível mais elevado. Quando vemos acontecer coisas semelhantes, então precisamos entender que estamos nos defrontando com uma personalidade pertencente aos soberanos invisíveis. Eles estão acima de todos os conflitos que eles mesmos criaram para o resto do mundo. Para descobrir uma personalidade entre os soberanos invisíveis, só precisamos ver que algumas pessoas e personalidades estão acima da lei.
das guerras e de outros conflitos. Continuando aqui, o conhecimento das linhagens satânicas proporciona um novo e completo entendimento da história, o que é muito importante. A fim de saber para onde vamos, é preciso saber onde estivemos. Há muito tempo, nas escuras páginas não escritas da história humana, poderosas famílias descobriram como poder controlar outros homens, por meio da tortura, das práticas mágicas, das guerras, da política, da religião e de empréstimos a juros. Estas famílias seletas traçaram estratégias e táticas para perpetuar suas práticas ocultas. Coberturas e mais coberturas de sigilo ocultaram essas famílias das massas profanas. A elite perpetuou seu poder durante séculos e atuou com mão suave, junto com outras elites, para controlar as massas. As mesmas pessoas que hoje governam o mundo são, de muitas maneiras, os descendentes dos que o governaram em épocas passadas. Se você acredita que os seguintes fatos são maluquices, então precisa lembrar-se de que, enquanto os soberanos invisíveis assim o crerem, todos seremos afetados. Agora preste o máximo da sua atenção, por favor. Como imitação espalhafatosa de Deus, que abençoou as 12 tribos de Israel, Satanás também abençoou suas 12 linhagens. Embora seja muito difícil rastrear todas essas 12 linhagens satânicas, no transcorrer da busca, resulta evidente que uma dessas linhagens é constituída pelos cananitas, os antigos habitantes de Canaã. Essa linhagem chamou-se primeiro Astarte, depois Astorga, posteriormente Asdor e finalmente Astor. Astor é uma das 13 famílias Illuminati. Uma das 13 famílias Illuminati. Deixa eu procurar aqui rapidamente, vou mostrar a vocês. Vou botar aqui Google, aqui, as 13 famílias Illuminati. Vamos lá. Para que possamos ver aqui os nomes delas. Cadê? Esse aqui não tem. Vou procurar outro link aqui. Só um momentinho, pessoal. Eu quero encontrar aqui a lista com as 13 famílias Illuminati. Cadê? Esse daqui também parece que não tem. Eu tinha feito essa postagem na minha página, mas está lá para baixo, então não quero perder tempo. Vamos ver aqui. As 13 famílias Illuminati. Não. Tampouco. Deixa eu ver esse outro link aqui. Aqui. As 13 famílias Illuminati. Os Kennedys, os Collins, os Astor, tá vendo? De onde vem essa família Astor, voltando aqui no livro. Depois os Lee, do qual Bruce Lee foi o maior expoente. Os Bundy, os Onassis, os Russell, os Dupont, que fazem roupas, né, como sutiãs e peças íntimas para mulher. Os Rockefeller, os Warburg, os Rothschild, os Windsor. Mas aqui não fala dos merovíndios. Eu quero procurar aqui o site que mostra os merovíndios, que é a 13ª família, da qual virá o anticristo. Deveria ter colocado antes. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está aqui. Já sei. Vou procurar aqui no Google Images. google.com. Aí eu venho aqui. Images, aí coloco aqui as 13 famílias Illuminati. Tá aqui, ó. Essa aqui. Espero que dê para
para que vocês vejam. Aqui está. Primeira, the Astor bloodline, quer dizer, linha sanguínea, né? The Bundy bloodline, the Collins bloodline, the DuPont bloodline, the Freeman bloodline, the Kennedy bloodline, de onde aquele presidente que foi morto lá em Dallas, o presidente americano que foi assassinado porque ele fez aquele discurso contra as sociedades secretas. The Lee bloodline, the Onassis bloodline, the Rockefeller bloodline, the Rothschild bloodline, the Russell bloodline, the Van Duyn bloodline, e a 13ª, que é a Merovingian, de onde virá o anticristo. E eu vou provar isso para vocês. Vou deixar aqui, ó, a linha sanguínea Illuminati. São essas as 13 famílias. E logo a primeira, Astor, como nós vimos aqui, voltando ao livro, aqui, onde está. Embora seja muito difícil rastrear todas essas 12 linhas satânicas, no transcorrer da busca resulta evidente que uma dessas linhagens é constituída pelos cananitas, os antigos habitantes de Canaã. Essa linhagem, ou seja, dos cananitas, chamou-se primeiro Astarte, depois Astorga, posteriormente Asdor e finalmente Astor. Então, essa família Illuminati, eles são descendentes diretos dos cananeus, que sempre foram inimigos ferrenhos de Israel. Aí aqui continuando diz assim: Canaã era o 4º na lista dos filhos de Cã e neto de Noé. Isso pode ser visto em Gênesis capítulo 9, versículo 18, capítulo 10, versículo 6 e 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 8. Foi o progenitor de 11 tribos que, com o tempo, povoaram a região situada ao longo do Mediterrâneo Oriental, entre o Egito e a Síria. Entre as práticas detestáveis dos cananeus, vai vendo, pessoal, e até bom se você está acompanhando com crianças, por favor, fala para os seus filhos menores, suas criancinhas, irem para outro compartimento da casa, porque o que vem aqui é coisa muito pesada. Eu não vou falar palavrões, não é isso, mas o que vem aqui são coisas que é para adultos, tá bom? Então, diz assim, entre as práticas detestáveis dos cananeus, estavam em vigor não só o incesto, que é um pai relacionando com a filha, como está acontecendo aí nesse diabólico BBB. Então o incesto era uma prática cananeia, dos cananeus. A sodomia, ou seja, pessoal que gosta de queimar a rosca, ou então maridos que gostam pelo orifício que sai feijão, que não pode entrar mandioca, mas o marido gosta daquele orifício que sai o feijão e quer colocar a mandioca ali. Isso é pecado. Então, sodomia e a bestialidade, ou seja, sexo com animais. Mas também a magia, a feitiçaria, o espiritismo e o sacrifício de crianças. Como? Através do aborto. Por isso, eu não consigo entender, não entra na minha cabeça, no meu cérebro, como pode uma pessoa que se diz cristã apoiar uma candidata como a bruxa maçônica luciferiana do 6º grau, que é a Hillary Clinton, que é a favor do aborto, ainda a mulher estando no 9º mês de gravidez. Vamos lá, Levítico 18. Abra a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia, por favor. Levíticos 18. E tenha em mãos também aquele marcador para que você possa sublinhar e não esqueça dessa passagem. Levíticos 18. Vamos lá. Diz assim. Cadê? Aqui está. Veja bem. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes,
nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para o qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, ou seja, cumprindo os juízos, os mandamentos, os estatutos estabelecidos por Deus, ou seja, a obediência. Ele diz assim: o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. E ainda diz mais. Aí vem uma série de estatutos. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Quer dizer, eu não posso ter uma relação com uma prima, ou uma prima ter com um primo, ainda que seja de primeiro, segundo, terceiro, 16º grau. Não importa. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora da casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe, quer dizer, tia, né? Não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é sua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. E não tomarás com tua mulher outra. Então a poligamia, que é apregoada e vivida e aceita no mundo islâmico, é pecado. É pecado. A bigamia, a poligamia, tudo isso é pecado. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Aí vem assim, uniões abomináveis. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. Tá vendo, João Leite? Tá vendo aí, João Leite? Versículo 21. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Moloque era uma divindade, pessoal, cuja imagem ficava com os braços assim. Aí os pais pegavam filhos recém-nascidos, colocavam no braço de Moloque e se acendia uma fogueira por baixo e aquela criança era sacrificada a Moloque. Quer dizer, hoje o aborto é um sacrifício a esse Deus pagão. E tem gente que diz, estúpidas feminazes que dizem, meu corpo, minhas regras. Não, sua estúpida, ignorante, energúmena, não é o seu corpo. Você não tem duas cabeças, sua ignorante. Você não tem 4 seios ou 2 bilaus. Você não tem duas bundas ou 4 pares de nádegas. Você não tem 4 pernas. Você não tem 20 dedos, sua estúpida. O seu corpo está sendo usado para gerar um outro corpo, um outro ser, formado à imagem e semelhança do Altíssimo. Por isso o aborto é crime e também um ritual pagão. E ponto final. Continuando.
Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Está vendo aí a baitolagem? Aqueles que gostam de morder fronha, de dar ré no quibe, que tem o brioco frouxo. É pecado. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra do Altíssimo. Nem te deitarás com animal, ou seja, zoofilismo, bestialidade, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante o animal, para juntar-se com ele. É confusão. Levítico, capítulo 18. Espero que você tenha marcado. Continuando aqui, pessoal. Tá forte, né? Canaã era o quarto na lista dos filhos de Cã e neto de Noé. Gênesis 9, 18, 10, 6, 1 Crônicas 1, 8. Foi o progenitor de 11 tribos que com o tempo povoaram a região situada ao longo do Mediterrâneo Oriental, entre o Egito e a Síria. Entre as práticas detestáveis dos cananeus estavam em vigor não só o incesto, como já vimos, a sodomia e a bestialidade, mas também a magia, a feitiçaria, o espiritismo e o sacrifício de crianças. Também tem a referência de Deuteronômio, capítulo 18, dos versículos 9 ao 12. Vamos dar uma olhadinha, rapidinho. Deuteronômio, se não der para terminar hoje, a gente marca um outro dia e termina. Mas isso daqui é muito importante, pessoal. É para te abençoar. É para abrir os teus olhos. Deuteronômio 18. Abra a sua Bíblia. Vai lá em Deuteronômio. Deuteronômio 18, do versículo 9 ao versículo 12. Diz assim: Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante. Necromante é quem consulta os mortos. Nem mágico, nem quem consulte os mortos, ou necromante. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor, teu Deus, os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores, Carlinhos, como é que é o nome daquele analfabeto? Não é Carlinhos de Jesus, não. É um aí que tá rico, que faz prognósticos, etc. e tal, e muita gente dá crédito a ele. E os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então, continuando aqui, no livro, outra linhagem é a descendência de Esaú. Esaú era primogênito de Isaac e Rebeca, irmão gêmeo de Jacó e antepassado dos Edomitas. Nós vimos ontem, né, sobre os Edomitas, lá em Jeremias, se não me engano, 49. Acho que foi 49. Segundo as profecias bíblicas, os Edomitas chegaram a ser o símbolo de todos os inimigos figadais do povo da antiga aliança. Deus denunciou os Edomitas por tempo indefinido. Eles estariam sempre em guerra com Deus de geração em geração. Ao longo da história, os Edomitas e seus descendentes se mostraram sempre como servos do diabo. Vejam, servos do diabo. Entre outros, Amaleque, um dos 14 sheiks de Edom, Amã e a família dos Herodes eram de descendência edomita. A linhagem seguinte foi o Oriente, que desenvolveu a magia oriental, e uma pessoa que volta para a Babilônia e é descendente de Nimrod, o filho de Cus, progenitor principal do ramo de pele morena da família humana. Agora você entende, porque o plano Calerd, que é o plano para unir a Europa, dizimar o homem branco e colocar no lugar o homem moreno, é um plano diabólico? Continuando aqui. Outra linhagem foi a de Ismael,
Este era filho de Abraão, por meio de Agar, a escrava egípcia de Sara. Agar procurou uma esposa egípcia para seu filho, e ele, com o tempo, chegou a ser pai de 12 filhos. Eles foram os principais dos clãs ismaelitas. E aí vocês podem encontrar essa referência em Gênesis 21, 25, do versículo 13 até o 16. Tornaram-se conhecidíssimos por serem um povo feroz e guerreiro, ficando difícil levá-los à derrota. A animosidade que Ismael abrigava contra Isaac precisou transmitir-se aos descendentes até o ponto de odiar o Deus de Isaac. Desta linhagem, uma elite especial desenvolveu a alquimia, técnicas de assassinato e outras práticas ocultas. Já sei até quem são. Outras linhagens foram egípcio-celta-druidas, nas quais se desenvolveu o druidismo. O livro de Gerald Massey, A Book of the Beginning, University Books Incorporation, New York, 1974, aprofunda-se no assunto e mostra com detalhe que os habitantes das Ilhas Britânicas, e quem me acompanhou hoje no Facebook sabe que eu coloquei lá, tem muita podridão no reino da Grã-Bretanha. Eu fiz essa postagem. Por quê? Justamente por causa disso. Vou repetir. Prestem bem atenção. Outras linhagens foram egípcio-celta-druidas, nas quais se desenvolveu o druidismo. O livro de Gerald Massey, A Book of the Beginning, ou seja, um livro do início, que foi lançado pela University Books, em Nova York, em 1974, aprofunda-se no assunto e mostra com detalhe que os habitantes das Ilhas Britânicas provinham originariamente do Egito. Isto é importante porque o druidismo das Ilhas Britânicas era um simples derivado da bruxaria satânica egípcia e da magia do antigo Egito. Agora, prestem bem atenção. Onde está? O Gustavo, não gosto de te incomodar durante o Hangout, mas tem um idiota chamado Júlio Soares atormentando o chat. O avatar dele é uma terra plana, ok? É só isso. Vamos lá. Se tiver aí, pessoal, esse Júlio Soares, deixa eu ver se eu acho esse idiota aqui. Júlio Soares, para bloquear logo. Parar de perturbar. Cadê? Tá aqui. Júlio Soares. Muito bem. Depois eu vou ter que adicionar moderadores aqui para o canal, porque isso é muito importante para a gente parar e ter que se preocupar com coisas pequenas como essa. Mas muito obrigado, Charles. Muito obrigado mesmo. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos lá. Cadê? Muito bem. Estou mostrando agora aqui para o pessoal do canal que está acompanhando pelo FoiceTube o seguinte. Estou ficando até rouco, pessoal. Deixa eu aumentar aqui. Muito bem. How is the Queen Elizabeth a descendant from the Prophet Muhammad? Traduzindo, como a Rainha Elizabeth é um descendente do profeta Maomé? E nós sabemos que Maomé é o profeta venerado do Islã. Então aqui fala o seguinte, eu vou ler um pouquinho, porque está em inglês. Estudos revelam que a Rainha Elizabeth II é uma descendente do profeta Maomé. Caramba! A Rainha Elizabeth, segundo alguns historiadores, é uma descendente de um rei muçulmano, e quem ela mesma é uma
direta descendente do profeta Maomé. Aí aqui vem a linha sanguínea da rainha Elizabeth. Aqui está. Elizabeth II, rainha do Reino Unido, que é filha do George VI, rei do Reino Unido, que foi filho do George V, que por sua vez foi filho do Eduardo VII, que foi filho da Vitória, que foi filho do Edward Duke, o Duque de Kent, que foi filho do George III, que foi filho do Frederick, que foi o príncipe do país de Gales, que foi filho do George II, e por aí vai. Aí aqui já começa a mudar a coisa. Chegando aqui no Richard of Königsberg, que foi filho de Isabela Pérez, de Castilha, que foi filha de Maria Juana de Padilha, que foi filha de Maria Fernandes de Enestrosa, que foi filha de Aldonza Ramírez de Cifontes, que foi filha de Aldonza Gonçalves Giron, que foi filha de Santia Rodrigues de Lara, que foi filha de Rodrigo Rodrigues de Lara, que foi filho de Santia Alfonses Infanta de Castilha, que foi filha de Saida, também conhecida como Isabela. Isabela, que foi, ou Isabedia, que foi filha de Al-Mutamid Ibn Abad, que foi o rei de Sevilha, na Espanha, quando a Espanha foi dominada pelos muçulmanos, e a mistura surgiu um povo, se não me engano, chamado mouros. Que o Al-Mud foi filho de Abad II, que foi filho de Abu al-Qasim, que foi filho de Ismail Caraz, que foi filho de Caraz Abad, que foi filho de Abad, não sei pronunciar isso aqui, e esse que não sei pronunciar, que foi filho de Aslan, e o último nome não sei pronunciar, que foi filho de Amr Itlaf e Naim, que foi filho de Naim II, que foi filho de Naim II, que foi filho de Naim al-Lakimi, que foi filho de Zahra bint Hussain, que foi filho de Hussain Hassan, que foi filho de Hassan Ali. E aí, continuando, chega-se no profeta Maomé. Então a rainha Elizabeth é descendente do profeta Maomé. O filho da rainha Elizabeth, o príncipe Charles, ele é membro de uma tarica. Vou voltar agora aqui a imagem para mim. O príncipe Charles, que foi aquele que casou com a princesa Diana, que depois foi assassinada por essa coroa britânica. O príncipe Charles é membro de uma tarica, ou seja, ele deve obediência a um rei, se não me engano, saudita. Bom, eu não conheço muito de tarica. Quem conhece muito é o nosso querido amigo Desi Gonçalves da Virgínia. Mas eu tenho aí o Alex, que sabe muito mais do que eu. E eu não vou comentar o que ele comentou, e eu tenho gravado aqui nos bastidores, depois dos hangouts dos Patriotas do Brasil. Aliás, amanhã tem o hangout dos Patriotas do Brasil. O Alex fez uma declaração que eu não vou falar aqui porque eu não quero comprometê-lo, mas sabe-se ou é sabido que determinada época do ano, esse pessoal que gosta de bater em mulher, que gosta de andar em bandos, que gosta de invadir o país dos outros, o que eles fazem? Eles vão para uma determinada cidade, de um determinado país, onde no meio do deserto, em pleno deserto, existem várias tendas. Tendas luxuosas, com ar-condicionado, com todo tipo de comida, etc. E somente podem ir homens, mulher não entra. E lá no deserto, no meio das tendas, no aconchego do ar-condicionado, eles fazem, usando uma linguagem bem chula, bem vulgar, que é usada lá no Rio de Janeiro, eles fazem meinha. Sabe o que é meinha? Um dá e outro come. Depois o que comeu dá e depois o que deu passa a comer. Isso é meinha. O Islã é assim, pessoal. O Islã é assim. Não estou falando nenhuma mentira, vocês podem pesquisar, que vocês vão encontrar essa informação. Mas para as mulheres, eles batem, espancam,
são muito machos com uma bomba ao redor do corpo, mas entre eles, um morde a fronha para o outro. Um morde a fronha para o outro. Um queima a rosca para o outro. Tudo isso é ensinado numa tarica. E que não veio Dercy Gonçalves depois, porque talvez ele tenha conhecimento desse hangout, venha falar que isso é mentira, porque não é. Porque para esse pessoal, ter o sexo com um outro homem é uma experiência religiosa profunda, que abre, além de abrir o brioco, abre também a mente. Gustavo, que isso? Meus amigos, tal como eu estou falando, a coisa é assim. A Márcia está até escandalizada. A coisa é assim. Eles são muito valentões e machos para o mundo, para as pessoas de fora. Mas entre eles, eles gostam de dar ré no quibe. Gostam de dar ré no quibe. E olha, eu sei que não vai dar para falar tudo, já temos 1h e 12 minutos de hangout. E eu falei para vocês que... E olha que ainda falta falar do nosso querido Bostama. Do nosso querido Bostama, que é muçulmano, que também tem uma pessoa que, se não me engano, 3 ou 4 anos atrás, convocou uma coletiva de imprensa e falou com riquezas de detalhes que era amante do Bostama. Tem também aquela... Qual o nome daquela mulher, né? Que foi morta? Aquela que apresentava o programa de moda. Joan Rivers. Ela apresentava um programa de modas no canal E! Entertainment. E um belo... Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar. Hoje eu estou inspiradíssimo. Eu vou mostrar aqui para vocês. A Márcia fica... Ai, meu pai. Ele está atacado hoje. Vou mostrar aqui para vocês. Vou abrir aqui. youtube.com. Vamos ver aqui. Joan Rivers. Tá aqui. Calls President Gay. Tá aqui. Vamos lá. Vídeo de 5 minutos. Deixa eu ver se é esse daqui. Bom, não queria mostrar isso, né? Mas... So what's happening, y'all? Deixa eu passar desse cara aqui. Rivers goes and shocks us all over. Não, deixa eu procurar um outro link aqui. Acho que é esse aqui. It's not a deep book. I'm telling you that Nicki Minaj could read it and enjoy it. E.T.'s last interview with Joan. We were with her as she took New York in a 12-hour pull no punches press tour for her book, Diary of a Mad Diva. Everyone on my staff is buying my new book. She has my greeting card. She took us inside her... Não, cadê? Tem um que é muito legal. Aqui, acho que é esse aqui. Mr. Rivers, how are you? You made a ton of news officiating the wedding in New York yesterday. Is this like a new Deixa eu ver se eu consigo, pessoal, colocar aqui. Não tem para colocar em português. Não tem. Mas preste cottage atenção. career move for you? I'm so excited. Okay. And I should do very well because I don't try. And do you think that the United States will see the first gay president or the first woman We already president? have it with O repórter perguntou a ela, porque ela foi madrinha de um casamento coletivo de gays, etc. E aí o repórter pergunta a ela: você acha que o país está preparado para ter um presidente gay? Ela falou: todos nós já sabemos que o casal Obama é gay. Falando aqui. Obama. So let's just calm down. Got it. No, Michelle is a tranny. Aí ela fala: nós sabemos que a Michelle é a tranny. Tranny é uma slang, ou seja, uma gíria para traveco, pessoal. Para traveco. I'm sorry, she's a what? A transgender.
We all know. Oh my gosh. It's okay. She just Tá aí. E 2 semanas depois, ela foi fazer uma cirurgia comum, uma cirurgia corriqueira de amígdalas, porque a voz dela, como vocês puderam notar, já estava assim cansada. Então ela foi fazer uma cirurgia de amígdalas e misteriosamente o médico dela não apareceu, apareceu um outro e houve uma complicação e ela veio a falecer. Agora, tirem as suas conclusões. Tirem as suas conclusões. Então vejam que a família real britânica, descende do Islã. Agora você entende por que a Inglaterra, que é a nação com o maior poderio bélico da Europa, está admitindo a rodo muçulmanos. Meus amigos, basta conectar os pontos. Olha, 489 pessoas. Muito obrigado mesmo pela sua audiência e também pela sua paciência. Bom, sigo ou paro? O que você acha, Marcinha? Continuo ou paro? E vocês, meus amigos? Vocês querem que eu continue um pouquinho mais ou paramos por aqui e seguimos no outro dia, numa outra oportunidade? Segue, a Thelma Elizabeth colocou segue, Rafael Vianini continua, Miriam Silva segue, continua. Bom, então vamos continuar um pouquinho mais, tá bom? Vamos continuar um pouquinho mais. 8 horas e 18 minutos aqui, ou seja, 20 horas e 18 minutos aí, 23 horas e 18 minutos. Então vamos voltar lá ao livro. E eu compartilhei o link desse livro, está lá na minha página. Espero que você baixe esse livro e devore esse livro. O nome do mesmo é O Anticristo. Espero que você devore esse livro, tá bom? Tá aqui. Então, repetindo, outras linhagens foram egípcio-celta-druidas, nas quais se desenvolveu o druidismo. Aí fala do livro de Gerald Massey e continua assim: aprofunda-se no assunto e mostra com detalhe que os habitantes das ilhas britânicas provinham originariamente do Egito. Isto é importante porque o druidismo das ilhas britânicas era um simples derivado da bruxaria satânica egípcia e da magia do Antigo Egito. Os satanistas e as bruxas referem-se à Grã-Bretanha como sua mãe pátria ou pátria-mãe. Então, atenção brasileiros, Renan, meu amigo, Renan, eu sei que você está acompanhando, você que ama sua esposa, Renan, sai fora daí. Tem aquela carta Illuminati mostrando o símbolo do Islã dentro do Big Ben, que é aquele relógio, ponto turístico da Inglaterra. Então, Renan, sai fora. Essa ilha aí não presta. Sai fora, Renan. Bom, capítulo 9. Capítulo 9, que eu ia deixar para uma próxima oportunidade, mas vamos fazer uma introdução aqui. A 13ª linhagem satânica é o título do capítulo. Diz assim: segundo uma informação da imprensa procedente de Roma, o presidente e fundador do Clube de Roma, vamos lembrar aqui, o Clube de Roma, está aqui, ó, vou voltar para mim a câmera, lembrando a vocês, o que é o Clube de Roma? Lembram que eu já mostrei aqui essa revista, está aqui, no Clube de Roma, está aqui, ó. O poder real que controla as coisas, ou que move as cordas, né? É tempo que você conheça o círculo mais interno, mais íntimo dos globalistas, políticos, bilionários, acadêmicos, anarquistas e os que são de dentro de Wall Street, que agora estão planejando confiscar a sua poupança, a sua conta de poupança, está aqui mostrando para todos,
a sua pensão, os seus bens pessoais ou privados e até mesmo a sua saúde nos próximos 12 meses. Então, aqui fala justamente desse clube de Roma. Aqui está. Conheça o sinistro governo das sombras dos Estados Unidos. Aí vem aqui a reportagem. Vem falando mais coisas aqui. E aqui vem, ó. Olha o símbolo aqui. O Clube de Roma. Tá vendo aqui, ó? O Clube de Roma. Tá aí, ó. Mostrando para vocês. O Clube de Roma. Aí tem aqui alguns membros. Al Gore, que foi ex-vice-presidente dos Estados Unidos. Anne Elrich, Prince Hassan bin Talal, Sir Crispin Tickle, o Dalai Lama, aquele velhinho, carequinha que gosta de se vestir com aquele manto cor de abóbora que fala de paz, o Dalai Lama, Kofi Annan, que foi secretário da ONU, Bill Gates, Bill Clinton, Ted Turner, que é o dono da HBO, da CNN, que é comunista, que disse que a religião cristã é uma religião de perdedores, Tony Blair, Deepak Chopra, Jane Goodall, Harry Kissinger, Harry Kissinger já está fazendo hora extra aqui na Terra. Jimmy Carter, Helmut Kohl, que foi ex-chanceler alemão, que já morreu. Também tem o rei da Espanha, Juan Carlos, a rainha Beatriz da Holanda, o príncipe Philip da Bélgica e tantos outros. Formam um clube de Roma. Então, voltando aqui ao livro, compartilhando novamente aqui o livro com vocês, diz assim, segundo uma informação da imprensa procedente de Roma, o presidente e fundador do Clube de Roma, Aurélio Peccei, disse que um chefe carismático seria o único que poderia salvar o mundo dos transtornos sociais e econômicos que ameaçam destruir a civilização. Como se disse antes sobre a fundação da religião satânica, essa é uma religião que tem como doutrina básica que Satanás governará o mundo algum dia. Uma suprema linhagem final conhecida entre os soberanos invisíveis como a 13ª linhagem foi impulsionada por Satanás para que dela nasça um rei que governará o mundo inteiro. Vou novamente compartilhar aqui com vocês. Tá aqui, ó, do Google Images. Aqui, ó, Bloodlines of the Illuminati. A 13ª família é a família dos Merovingios, que é uma família que descende de alemães que dominaram a França e são supostos reis que datam desde antes da era medieval. Então, dessa 13ª família virá o anticristo. E como eu já tenho falado aqui e combatido, o anticristo não será o Mahdi islâmico, porque o anticristo ele tem que ter a aceitação dos judeus. Ele vai enganar os judeus e mostrará uma falsa linhagem que descende da linhagem do rei Davi, porque os judeus sabem que o verdadeiro Messias tem que descender do rei Davi, ou vir da linhagem do rei Davi. Então, essa família merovíndia irá falsificar essa linhagem e enganará os judeus. Não será o Mahdi. Continuando aqui, diz o seguinte, repetindo, uma suprema linhagem final conhecida entre os soberanos invisíveis como a 13ª linhagem, foi impulsionada por Satanás para que dela nasça um rei que governará o mundo inteiro. Agora preste atenção. Isso aqui é muito importante, pessoal. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Quase 500 pessoas acompanhando simultaneamente. Muito obrigado. Esse é o hangout que eu tive mais pessoas acompanhando. Respira fundo novamente. Vamos em frente. Diz aqui, esse personagem, ou seja, o rei, o anticristo, vamos dizer assim, já nasceu
E os soberanos invisíveis o estão preparando já faz muitos anos. Tem sido mantido separado. Agora, isso é o que diz o livro. Eu não faço dessas palavras minhas, mas eu estou passando para vocês e reforço o pedido. Esse livro já compartilhei na minha página do Facebook. Baixe esse livro e leia-o. Leia-o todo. Diz assim: tem sido mantido separado em um pequeno povoado, zelosamente guardado, próximo de Londres, e logo será apresentado ao mundo. Para fazer que ele seja aceito, será apresentado como um descendente da casa de Davi. Aí o que eu falei para vocês. Por meio de uma suposta descendência de Jesus e Maria Madalena. Lembram do filme do Dan Brown? Que ele fala que Jesus teve um relacionamento com Maria Madalena e Maria Madalena gerou um filho. Dan Brown fala isso, que é uma mentira. Isso nunca aconteceu. Mas essa mentira será vendida para os judeus. Argumentarão que Jesus não morreu na cruz, que se casou, que teve filhos e que sua descendência ainda existe. Depois de prolongadas investigações sobre os satanistas de alto nível, descobri que a linhagem que estava na mente dos soberanos invisíveis não era a linhagem de Jesus Cristo, mas uma muito especial e suprema 13ª linhagem que foi concebida com o mesmíssimo sêmen fornecido por Satanás. Dentro dos rituais dos soberanos invisíveis, a ênfase da 13ª linhagem é que eles são a semente de Satanás. O pretenso futuro rei do mundo será o anticristo e sairá dessa 13ª linhagem satânica. Vou parar por aqui, pessoal, porque tem muito mais coisas. E agora eu quero bater um papo com vocês assim, one-on-one, eye to eye, cara a cara. Meus amigos, eu também creio que o anticristo já está entre nós. E também creio ser verdade o fato de que ele está sendo mantido, zelado e guardado por esses satanistas endemoniados. Mas ele ainda não se deu a conhecer ao mundo, não se revelou ao mundo porque ele não pode fazê-lo, já que aquele que o impede precisa primeiro ser retirado daqui da terra. Então, eu quero aproveitar esses últimos momentos desse hangout importantíssimo, pessoal, para convidar você que um dia esteve na presença do Pai, você que um dia serviu ao Pai, mas devido aos muitos afazeres, ao corre-corre da vida, aos escândalos e tantas coisas aconteceram, e essas coisas fizeram com que você desistisse e se esfriasse na sua fé. Eu quero convidar você que está aí no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, você que está na Europa, você que está na África, na Ásia, Oceania, aqui na América Central, na América do Norte, não importando o continente, eu quero convidar você a entregar a sua vida não a uma igreja, não a um pastor, não ao Gustavo. Eu não posso te salvar. Eu não posso salvar a minha esposa, que abaixo do meu pai é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Eu não posso salvá-la, porque salvação, meus amigos, é algo pessoal, intransferível. Intransferível. É algo pessoal. E o que você está esperando? Esse mundo não pode te dar nada. Essa alegria desse carnaval termina amanhã. Ainda que depois venha o desfile das campeãs, etc. Mas depois você vai ter que voltar para a sua dura realidade. O que você está esperando? Você quer entregar a sua vida nas mãos daquele que te formou no ventre da sua mãe? Nas mãos daquele que sabe até quantos fios de cabelo você tem? Nas mãos daquele que conhece o seu passado, o seu presente e também conhece o seu futuro? Você quer fazer isso? Não estou falando
convidando você a se tornar um crente, que agora você vai ter que andar com cabelão até a cintura, a saia até o tornozelo, camisa abotoada até aqui em cima. Não é isso. Não é o exterior que faz o homem, mas o interior. E esse interior é o templo onde o Espírito de Deus quer morar. Se você me permite, esse pecador, esse servo inútil aqui, orar, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Vocês também do Twitch, vocês também do Facebook, feche os seus olhos e vamos falar com aquele que é o único e suficiente Senhor e Salvador. Aquele que, ainda que venhamos morrer amanhã, que amanhã seja o último dos nossos dias, mas se você tomar essa decisão hoje, já tem um anjo. Eu não posso ver, nós não podemos ver, mas a Bíblia ensina que tem um anjo com um livro aberto e ele vai anotar o seu nome e sobrenome no livro da vida. E aí, quando você se encontrar com esse Pai maravilhoso, o nome que você tem, seja José, Gustavo, João, Maria, Márcia, esse nome vai pertencer ao passado. Ele vai nos dar um novo nome. De repente você está sofrendo com dores, você tem dor ciática, você tem dor de cabeça crônica, problema nos rins, no fígado, não sei. Mas lá no céu você vai receber um corpo celestial, você não vai envelhecer, não vai precisar tomar vitamina, Viagra, nada disso. Você vai ser jovem, não vai envelhecer, não vai ter dores, não vai sentir angústia, depressão, tristeza, nada disso. Você quer aceitar esse Pai maravilhoso? Então aí onde você está, se é possível, feche os seus olhos, por favor. Em nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é Yeshua, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que pagou um alto preço na cruz do Calvário e nos resgatou das mãos do diabo, cancelando o escrito de dívida que era contra cada um de nós. Os expôs na cruz ao ridículo, triunfou sobre a morte e está vivo e está aqui agora, juntamente com cada um de nós. Pai, eu levanto as minhas mãos e te agradeço por esta noite. Enquanto muitos estão procurando a felicidade numa garrafa de cerveja, enchendo a cara de vinho, maconha, cocaína, andando desnudos, muitos estão procurando alegria numa marchinha, ou seguindo um bloco, ou num baile carnavalesco. Nós estamos aqui, Yeshua, te glorificando, porque como tu não há outro, como tu não há outro. Apaga os nossos pecados, Pai. Lança-os no mar do teu esquecimento. Torna-nos alvos como a neve e mais brancos que a pura lã. Perdoa este senhor, esta senhora, esta pessoa que participa deste hangout, desta oração, que seja alcançado, alcançada pelo toque das tuas mãos e que todo o pecado dos seus lábios seja arrancado. E também a angústia, a depressão, a tristeza, tudo isso seja arrancado do seu coração. Escreva o nome dessa pessoa no livro da vida, Pai. Para que esta pessoa, quando termine esta oração, nasça uma nova pessoa em Yeshua,
que aquele velho ser, aquele velho José, aquela velha Maria foram sepultados e agora uma nova pessoa nasça para a tua honra e para a tua glória. Eu te glorifico e te exalto em o nome de Yeshua. Amém e amém. Graças ao Pai. Meu amigo, tenha certeza agora, você não precisa dar o seu dízimo. Você não precisa fazer uma oferta. Tenha certeza agora que hoje você está salvo. Hoje você está salvo. E eu recebo a todos vocês, do Facebook, do Twitch, aqui do FoiceTube, de braços abertos. Somos irmãos e irmãs em Yeshua. Independente da sua raça, da sua cor, independente da sua nacionalidade, independente se você tem um diploma ou não, independente da sua posição social. Nós somos irmãos. E ainda que jamais venhamos nos ver, tenha certeza que no céu, nossa habitação, nossa eterna morada, iremos nos encontrar e daremos muitas e boas gargalhadas de todas as dificuldades que passamos aqui na Terra. Você vai falar para mim, olha Gustavo, eu te achava um cara chato. Você com aqueles hangouts que levava 2 horas falando, mas graças ao Pai por aqueles hangouts, porque a graça do Pai me alcançou. Um beijão no coração de todos, de vocês também do Facebook, de vocês do Twitch, um beijão. Que Yeshua os abençoe e os guarde, hoje, amanhã e para todo sempre. Vocês também do chat, muito obrigado. E nos veremos em breve, tá bom? May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.